Bom, a economia do trabalho, ela estuda como os mercados de trabalho funcionam e ela é muito importante, pois ela nos ajuda a compreender e resolver muitos dos problemas sociais e econômicos que as sociedades modernas enfrentam. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre economia positiva e economia normativa e também sobre os três atores da economia do trabalho. Bom, a economia positiva, ela direciona perguntas que possam ser respondidas com as ferramentas da economia, sem qualquer julgamento de valor a respeito de um resultado específico ser desejável ou prejudicial. Já a economia normativa, ela exige julgamento de valor, pelo fato, de cada um de nós termos valores diferentes, obviamente nossas respostas podem vir a ser diferentes, né? Ou seja, as ferramentas da economia são úteis para responder às questões positivas, tá? E as respostas para as questões normativas, elas vão requerer da nossa parte, né, um julgamento de valor. Bom, sobre os três atores, né, da economia do trabalho, nós vamos ter aí os trabalhadores, as empresas e o governo, tá? Os trabalhadores, eles pensam em seu bem-estar, enquanto as empresas pensam nos lucros. No entanto, os governos, eles vão influenciar as decisões tanto dos trabalhadores quanto das empresas ao impor tributos, conceder subsídios e regular as regras do jogo no mercado de trabalho, ok? Então agora a gente vai fazer um exercício, trazer algumas questões para revisão sobre isso que a gente conversou hoje, tá? Economia positiva, economia normativa e os três atores da economia do trabalho. Bom, o que é então economia do trabalho? Quais os tipos de questões os economistas do trabalho analisam? Bom, a economia do trabalho, então, ela estuda como os mercados de trabalho funcionam, né? As questões analisadas incluem a determinação da distribuição de renda, o impacto econômico dos sindicatos, a alocação do tempo de um trabalhador para o mercado de trabalho, as decisões de emprego e demissões das empresas, né? A discriminação do mercado de trabalho, os determinantes do emprego e também a decisão do trabalhador de investir em capital humano, tá? Então, essas são os tipos de questões que os economistas do trabalho analisam. Bom, outro questionamento bem importante para auxiliar no conteúdo trabalhado hoje é uma questão que fala sobre os principais atores do mercado de trabalho, né? Quais são as razões que os economistas atribuem aos trabalhadores e às empresas? Bom, como eu falei anteriormente, né, os principais atores são os trabalhadores, as empresas e o governo, e em geral as empresas pensam nos seus lucros, os trabalhadores no seu bem-estar, né? Os governos, então, é quem vai influenciar as decisões tanto dos trabalhadores quanto das empresas ao impor tributos, conceder subsídios e regular as regras do jogo do mercado de trabalho. Outro questionamento interessante, que eu não comentei, mas vai ser comentado num próximo vídeo, é sobre a importância da teoria, né, para a gente entender os problemas do mercado de trabalho do mundo real. Bom, então é importante a gente pensar que uma boa teoria do mercado de trabalho, ela deve conter suposições realistas, ela não deve ser grosseira ou extremamente complexa, né? E ela deve propor implicações empíricas que possam ser testadas com dados reais, tá? E por fim, aqui eu vou trazer uma questão, eu vou dar alguns segundos para você pensar numa resposta e logo em seguida eu vou responder para vocês sobre o conteúdo trabalhado hoje, que é a questão da economia positiva e da economia normativa. Então, qual a diferença entre economia positiva e normativa? Por que é mais fácil responder as questões positivas do que as normativas? Pensou na resposta? Então, as ferramentas de economia são úteis para responder às questões positivas, tá? Assim, as informações geradas auxiliam na tomada de decisões políticas. No entanto, a resposta para uma questão normativa requer da nossa parte um julgamento de valor sobre o desejo de resultados econômicos específicos. Bom,
Então, hoje foi esse o nosso conteúdo, tá? Conversamos sobre economia normativa, economia positiva, conversamos sobre os 3 atores dentro da economia do trabalho e também falamos um pouquinho, né, sobre o que é economia do trabalho, quais os tipos de questões que os economistas do trabalho analisam e também um pouquinho sobre a importância de uma boa teoria para entender os problemas, né, de mercado de trabalho do mundo real. Nos próximos vídeos a gente vai trazer mais conteúdos sobre economia do trabalho. Hoje foi apenas uma breve introdução ao tema.